Nós estamos nesse mês natalino, não é verdade? Onde tudo parece mais bonito. Eu, estou encantado com a nossa cidade, com as árvores que colocaram aí nos nossos canteiros, principalmente aquela árvore ali no Igapó, ali perto do iate, está muito bonito. Sei que o nosso prefeito, levou algumas tintas aí nas redes sociais, porque gastou um dinheirinho até significativo com essa decoração da nossa cidade, mas já fazia alguns anos que a nossa cidade não era decorada e não ficava assim tão charmosa com essas árvores tão bonitas, né? Está muito bonito. Eu pensei assim, já que nós estamos nesse mês natalino, que é o mês das luzes, nada melhor do que falar da luz do mundo. Nada melhor do que falar daquela luz que ilumina constantemente e não se apaga. Nada melhor do que falar daquela luz que todos nós precisamos, que toda a humanidade precisa e do qual ela se manifesta através do Salvador, isso a mim, a você e a toda a humanidade. A luz que nós precisamos, essa é a verdade, a luz que eu e você precisamos. Em dezembro, os enfeites coloridos e as luzes se espalham por todos os lados. A decoração natalina transforma as ruas, praças e locais escuros em cenários deslumbrantes e encantadores. Mas depois de passado alguns dias, são apagados e guardados para o próximo ano. As ruas voltam a ficar escuras, as árvores perdem o seu brilho, tudo se torna como antes. São luzes que se acendem por um tempo limitado. Todavia, em nossa caminhada por este mundo, precisamos mais do que piscas ocasionais. Precisamos da luz verdadeira e permanente, que nos ajude a ultrapassar a escuridão do pecado e as trevas enganosas que nos conduzem à perdição. Precisamos da luz que só Jesus pode nos dar. Quem segue Jesus não terá apenas uma luz que se apaga depois de um momento de festa, mas uma luz que jamais perderá o seu brilho e que nos levará em segurança até a eternidade. Aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso, porque a luz de Cristo não se apaga, não é verdade? A luz de Cristo não se apaga, não é uma luz limitada, na verdade é uma luz ilimitada. E ela não depende de meses especiais e motivos de festa, essa luz brilha constantemente. Eu gosto muito do Evangelho de João, dos 4, é o que eu sou mais apaixonado. Eu gosto mais de ler o Evangelho de João, é o que me identifico melhor, uma linguagem melhor, a minha compreensão, fala-se mais ao meu coração. E ali, no Evangelho de João, nós encontramos Jesus se revelando e revelando a sua natureza. É claro, uma dessas é a luz. Nesse Evangelho, nós declaramos algumas declarações. E a mais contundente, a mais importante, é quando ele se declara o eu sou. E aí ele vai usar várias metáforas, por assim dizer, para representar esse o eu sou. Na verdade, você encontra em todo o Evangelho de João, Jesus se declarando o eu sou por 23 vezes. 23 vezes. E você vai usar o evangelista João usando 7 metáforas, que para nós é algo assim muito peculiar, muito do nosso linguajar, para exemplificar o eu sou, quando Jesus se manifesta e se declara sendo o eu sou. O evangelista, então, ele relaciona episódios, ele seleciona episódios da vida de Jesus. E o tema principal do evangelista João, no seu evangelho, é declarar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e que oferece vida aos que creem nele. Eu destaquei ali na nossa tela o finalzinho, o capítulo 20, e o verso 30 e 31, onde ele diz isso. É a última declaração do Evangelho de João, onde ele diz bem assim: Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Eu quero destacar uma dessas metáforas do grande eu sou, como está intitulada a nossa mensagem,
aonde ele se declara assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Você vai encontrar essa declaração dele ali no capítulo 8, no verso 12, onde ele declara dizendo assim, falando ele ao povo, e novamente ao povo, Jesus disse, olha lá o texto, eu sou o quê? A luz de quem? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz, aleluia, terá a luz da vida. Jesus não somente concede luz, ele, pelo contrário, ele dá de tal modo, porque ele é a própria luz. Com isso, nós estamos assegurados desse dom maravilhoso de Jesus para mim e a você, quando ele se declara sendo a luz desse mundo. Quando ele se declara dizendo bem assim, eu sou a luz desse mundo e quem me segue constantemente, entre outras palavras, quem anda comigo num relacionamento verdadeiro, vai ter essa luz por toda a vida. Jesus, com esta afirmação, está se referindo a algo muito peculiar dos seus ouvintes daquele momento. Jesus estava falando aqui a um grupo de pessoas no pátio do tabernáculo, onde ele usa essas metáforas, dizendo, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o caminho, né? Eu sou o grande eu sou. Ele está falando, e quando ele fala da luz, ele está se referindo às pessoas que estavam ali ouvindo ele naquele momento, ali no tabernáculo, porque eles estavam experimentando, numa daquelas festas que eles estavam celebrando naquele momento, a festa das luzes. Na noite do último dia daquela festa, daquela grande semana de festas, o templo, né, do qual eles estavam envolvidos, resplandeciam numa grande iluminação da noite escura. Esse era um costume da época, e é interessante que este costume do último dia, ele casou muito bem com essa ideia de quando Jesus se manifesta sendo a luz do mundo. Quando ele se declara ali, ele aproveita daquele elemento muito importante da festa, ali no tabernáculo, do último dia, quando ele se declara assim, eu sou a luz do mundo. O templo, naquele momento, ele era iluminado. E essa iluminação representava uma proclamação figurada daquilo que Deus havia prometido através do profeta Isaías, dizendo o seguinte, e eu separei 3 versículos para que você entenda o que Jesus está fazendo dessa ligação, dizendo eu sou a luz do mundo, buscando na memória dos seus ouvintes ali naquele momento do tabernáculo, algo que Deus já havia prometido através do profeta Isaías, quando ele diz bem assim, por exemplo, no capítulo 9, verso 1, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali, mas no futuro, honrará a Galiléia dos gentios e o caminho do mar junto ao Jordão. Olha o comecinho do texto, não haverá mais escuridão aos aflitos. Capítulo 60, verso 1 do profeta Isaías, levante-se, refulja. Olha o que ele diz, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olha que promessa linda do profeta Isaías. São textos que estavam falando da luz de Jesus, do qual naquele momento no tabernáculo ele estava dizendo bem assim, eu sou a luz do mundo. Olha mais um texto, agora o verso 19 do capítulo 60. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar. O que diz lá? Pois o Senhor será a sua luz para sempre. Aleluia por isso, irmãos, glória a Deus. O seu Deus será a sua glória. Quando Jesus estava falando no tabernáculo, aquelas pessoas estavam ali reunidas, festejando algo muito precioso da sua cultura. Eles tinham em mente, eles tinham possuídos de si essa luz que os iluminavam numa noite escura e festiva, mas de verdade eles não tinham a luz do qual o profeta Isaías havia profetizado alguns anos, muitos anos atrás. Jesus usa daquele rito tradicional, naquele momento daquela festa, do final da festa,
4 grandes lâmpadas eram acesas no pátio das mulheres do templo, e acontecia uma festa exuberante, de grande celebração noturna debaixo daquelas luzes, aonde o povo dançava através da noite com tochas acesas em suas mãos e cantavam louvores na expectativa, aguardando que aquela luz vinda do céu, a luz de Deus, os resplandecesse sobre eles de uma vez por todas. Entre outras palavras, eles dançavam e celebravam a luz, esperando que a luz divina de fato se manifestasse no meio deles. Jesus estava se dirigindo àquele grupo de uma forma nova e trazendo o olhar daqueles ouvintes para ele, porque naquele momento ele estava reivindicando a sua verdadeira natureza, ele estava reivindicando quem de fato ele era. Ele estava dizendo bem assim: eu sou a luz para Israel, eu sou a luz para o mundo. Quando você olha para o comecinho daquela frase, quando ele fala, eu sou a luz do mundo, ele usa uma expressão que só Deus podia usar. Ele usa a expressão, eu sou. Talvez, sem conhecimento mais profundo sobre essas coisas da Bíblia e de quem Deus era, somente Deus poderia usar aquela expressão, eu sou. Somente Deus. E quando Jesus, então, ele usa o eu sou, ele está dizendo àquelas pessoas que estavam ouvindo ele, da sua divindade. Quando ele reivindica para si o grande eu sou, ele está dizendo da sua autorrevelação da pessoa de Deus. Ele está dizendo assim aos seus ouvintes, eu sou a luz do mundo, quer dizer, eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou a luz que vocês aguardavam, ansiavam. Eu sou Deus. Para refrescar a nossa memória, a primeira vez que Deus se manifestou como o grande eu sou foi para Moisés, lá na sarça ardente. Lembra da história? Cuidando ali das ovelhas do seu sogro, uma delas fugiu, escondeu-se numa caverna, e ele foi lá resgatá-la, e de repente ele encontra um arbusto, uma sarça, uma arvorezinha, pegando fogo, ardendo em fogo que não consumia a planta. E aí de repente então Moisés entra num relacionamento, num diálogo com Deus. O texto está aqui na nossa tela, em Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14, que diz bem assim, você pode acompanhar comigo a leitura? Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Isto é o que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Baseado então aqui nesse texto de Êxodo, como eu disse, somente Deus poderia se declarar o grande eu sou. E aí Jesus usa esta afirmação dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele se autodeclara, declara a sua divindade, a sua pessoa de Deus, o Filho de Deus, a tão esperada luz. Jesus, ele usa isso e aí acrescenta a metáfora que representava a festa daquele momento. A luz que vocês estão celebrando chegou. Esta reivindicação incrível de Jesus precisava ser apercebida pelos seus ouvintes naquele momento. E eu quero que você entenda o seguinte, a nossa diferença para os israelitas é que naquele contexto e naquela cultura não existia analfabetismo bíblico, que é algo muito comum de hoje. São histórias da Bíblia que muitas vezes eu e você nem conhecemos. Talvez eu contei essa história aqui do Êxodo de Moisés, do encontro dele com Deus na sarça ardente, e você se perguntando, aonde fica isso? Que história é essa? Mas para aqueles ouvintes daquele momento no tabernáculo, isso não era novo. E quando Jesus reivindica, dizendo, eu sou o grande eu sou a luz do mundo, é bem possível que na memória daqueles ouvintes daquele momento, passagens como do Salmo 27, verso 1, voltaram à sua memória. Porque o Salmo diz bem assim, o Senhor é a minha luz,
a minha salvação, a quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? E outros tantos textos que falam que o Senhor era a luz, a tão esperada luz, como de Isaías, que nós vimos agora há pouco. Essa é a luz para o mundo. Esse é o Mestre se declarando: eu sou a luz, para um mundo tão perdido, tão necessitado. Vamos mergulhar um pouco nesse texto. Vamos nos debruçar um pouquinho sobre ele e entender o que Jesus quer dizer e a profundidade disso para as nossas vidas. O que é essa luz? Bom, essa luz é vida. Não é algo apenas que colocamos no alto da nossa casa, no momento, num lugar apropriado para iluminar um ambiente. É diferente. Essa luz que ilumina, ela é vida. É a luz que gera vida em nós e através de nós. E isso tem que estar percebido, conhecido por nós, experimentado por nós. É a luz que gera vida em nós, e aí gera salvação, e nós somos salvos. Não é o fato que nós somos iluminados, é o fato que a luz gerou vida em nós. E antes estávamos perdidos nas trevas e hoje temos vida. Essa luz gerou vida em nós, gerou salvação. Uma nova vida assim que brilha. Nós somos uma luz que brilha, uma nova vida que brilha constantemente. Não porque nós temos brilho próprio, pelo contrário. Porque nós fomos inundados pela presença do Espírito Santo. E esta luz para o mundo gerou luz em nós, entre outras palavras, gerou vida. E nós brilhamos porque a luz de Cristo está em nós. E é por isso que aqueles que são luz de Deus, quando entram em ambientes de trevas, iluminam aqueles lugares a ponto da presença de Deus ser percebida pelas pessoas. Porque onde há luz, a treva se dissipa. O mundo está em vastidão, escuridão, dor, coisas terríveis acontecem. Isso não é novo. O mundo carece de luz. O mundo carece da luz que é Cristo. O mundo carece de nós, salvos, iluminados, para ser luz no ambiente de muitas trevas. E Jesus, ele se evidencia como essa luz. E isso é muito precioso, irmãos. Não somente para Israel, não somente para pessoas isoladas. Jesus, ele se evidencia, se coloca como luz para todos os povos, para todos os níveis culturais, para todas as pessoas que estão no mundo. Muitas vezes achamos que essa luz é algo só para nós e queremos prendê-la, por exemplo, dentro de 4 paredes, dentro de uma caixinha, dizendo: é a luz para a igreja. E claro que ele é. E apesar da gente estar escurecendo cada vez mais os nossos ambientes, apagando as luzes, pintando de preto alguns lugares, né? Diz que esse negócio começou aqui, daqui a pouco vai estar lá no final, né? Começa assim, né? Todo pastor ele pinta um pedacinho primeiro, para acostumar, e depois pinta tudo, né? Não sei se você já entrou em igrejas que são inteiras pretas, né? É claro que tem um valor, né? Não o preto. A questão é a iluminação colorida que você usa, isso dá um brilho melhor para a filmagem aqui nós usamos, enfim, isso dá um brilho melhor. Mas a questão é que Jesus, ele é essa luz que não ilumina apenas os ambientes, ilumina a sociedade, ilumina as culturas, ilumina os valores, porque é uma mudança, ilumina as famílias, ilumina. Não é uma luz que tem prazo de validade, é uma luz que é constante. Não é uma luz que depende de uma tecnologia ou de alguém, é uma luz que não depende de ninguém, porque ela é autossuficiente. É o Mestre. É o Mestre. Ele afirma bem assim: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
O mundo sabe muito bem espalhar uma claridade brilhante e muitas vezes ofuscante. É justamente, muitas vezes o que parece o caminho do cristão. É interessante como luz tem um brilho, hipnotizante, vamos dizer assim. São luzes falsas, são luzes que dependem de alguém, não tem autossuficiência, mas são luzes que muitas vezes brilham, e são brilhos que nos atraem, que muitas vezes nos atraindo, nos conduzem a lugares onde na verdade se dão em escuridão, mas são luzes que brilham, que muitas vezes chamam a nossa atenção, como por exemplo sucesso. Quantas pessoas são ofuscadas, pelo sucesso, acham que é um brilho, mas na verdade é um engano, e quando se deparam com a escuridão aonde vão chegar, sabem exatamente que não chegaram a lugar nenhum. O mundo tem dessas, relacionamentos errados, enfim, uma lista enorme de coisas que parecem luz, mas na verdade é apenas claridade. E a diferença de luz e claridade é que a luz é permanente, é independente, a claridade é momentânea. A luz de verdade é independente, a claridade é dependente, depende de algo. E às vezes nós confundimos a nossa vida cristã com o brilho do mundo. Sabe por quê? Porque a vida tem momentos difíceis, dificuldades, coisas que não entendemos, situações inexplicáveis, e muitas vezes relacionamos isso com a luz do mundo, porque parece que o brilho lá de fora é melhor do que a luz que eu estou seguindo aqui, porque o brilho de fora diz bem assim para mim: você não precisa sofrer, você não precisa se preocupar, sempre tem um jeito mais fácil de fazer as coisas, e apesar da claridade ser momentânea, amanhã você pode apertar novamente o interruptor e a luz acender novamente, e a luz brilha e chama a sua atenção, mas essa luz que você está querendo seguir, muitas vezes gera dor, renúncia, sofrimento, e sendo sincero, é um paradoxo. Nós estamos falando de uma luz que brilha constantemente, e parece na nossa mente que aquela luz deveria ser o quê? Uma coisa tão boa, que não gerasse dor, renúncia ou sofrimento. E aí, em contraste, eu tenho aqui uma luz, que é uma luz enganosa e mentirosa, e que propõe para mim completamente ao contrário. Apesar dela ser algo limitado, mas ela gera, ou pelo menos promete, algo enganoso e falso, dizendo que aqui você não precisa sofrer, aqui você não precisa renunciar, aqui você pode fazer o que você quiser. E a hora que acabar, você começa tudo de novo. Lembre-se o seguinte: tudo que é mal, e tudo que está relacionado ao mundo e ao príncipe deste mundo continua sendo mal. O que está sujeito a esse poder da morte, à escuridão, isso constitui um afastamento de Deus, e muitas vezes constitui-se algo por uma eternidade. A grande questão muitas vezes é que essa luz falsa, ela quer alimentar apenas o nosso eu, e quando nós damos vazão a essa luz falsa que alimenta o nosso eu interior, isso acaba gerando trevas, e por mais bela que sejam essas trevas momentâneas, elas continuam sendo trevas, e vão nos levar ao inferno. Não se engane. Aquilo que parece ser bom, só parece ser bom. A coisa só está maquiada, ela continua sendo trevas. Luz de verdade brilha para todo sempre. Luz de verdade não promete coisas falsas. Luz de verdade aponta para aquilo que é verdadeiro. Luz de verdade aponta para tudo que procede de Deus. Aquilo que procede de Deus é verdadeiro. Aquilo que procede de Deus é puro. Não precisa de maquiagem e enganos. Aquilo que procede de Deus é amor verdadeiro. Aquilo que procede de Deus é luz.
É engraçado, assim, a gente vai amadurecendo em algumas áreas. E eu descobri, claro que eu herdei isso da minha família. Eu sou de uma família de construtores. Meu avô era construtor, não formado, porque não existia muito dessas questões de formação, mas ele era mestre de obras, construía casas. E aí você vai herdando algumas coisas, né? Eu fui descobrindo, fui crescendo, amadurecendo, e fui descobrindo que eu tenho algumas manhas, vamos dizer assim. E aí você contrata um pintor, ou alguém que vai fazer gesso, ou coisas assim. Tem pintores, eu sei que tem pessoas que trabalham nesse ramo aqui, vão entender muito bem o que eu estou dizendo. E a pessoa vai lá e faz um trabalho para você, lá na sua casa, ou na sua empresa, ou em qualquer lugar. A melhor forma de você identificar os defeitos é jogar luz. Quando você joga a luz, um abraço para o gaiteiro, né? Porque se tem algum defeito, vai aparecer, né? Tanto que o pessoal que é muito bom nessa área, eles não trabalham na escuridão, eles trabalham na luz, eles jogam luz para que eles possam fazer o acabamento e aquilo ficar perfeito. A gente sempre tem alguém que faz um quebra-galho para a gente, não é verdade? Vamos ser sinceros, sempre tem alguém que faz um quebra-galho. Você tem aquele cara que, né, que é o profissional tipo AA+, mas ele tem um valor que corresponde àquilo. E aí você tem aquele quebra-galho, né? E aí você recorre muitas vezes ao quebra-galho. Sempre é assim, não é verdade? E eu tenho um cara aí, né? Eu tenho um rapaz aí, um senhor aí, que ele quebra os galhos aqui da igreja, do ISB, de tudo quanto é lugar. Mas o mais interessante é assim, né? Quando ele faz um serviço, ele entrega o serviço, e aí eu vou com o celular e acendo a lanterna. Quando eu acendo a lanterna, ele fala, lá vem o senhor com essa luzinha do senhor, né? Desse jeito não dá, pastor. Aí começa a chorar, né? Já sei o que você quer dizer, amigo. Não pode jogar a luz. É isso que eu estou dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Ele é essa luz. E quando a luz é jogada, tudo aparece. A diferença entre a luz de Cristo e a minha luz para receber o serviço é que muitas vezes, é claro que as duas reprovam, elas mostram defeito e elas reprovam. Só que Jesus, quando mostra os nossos defeitos, quando essa luz se manifesta, é para expressar graça, misericórdia e amor aos corações contridos, àqueles que de fato estão tristes pelas suas falhas e querem mudar. E quando a luz brilha sobre eles, aquela luz mostra os defeitos, condena cada um deles, mas aquela luz estica a mão e diz bem assim, vamos lá, eu estou aqui para te ajudar a ser uma pessoa diferente. Tem uma palavra de Jesus, bem no comecinho, na verdade é uma forma do apóstolo João, no comecinho do seu evangelho, se referir a Jesus, e ele diz bem assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O evangelista está falando de Jesus. Nele estava a vida. E esta era a luz para os homens. Irmãos, eu e você precisamos desta luz. Nós precisamos da luz do Criador. Nós precisamos da luz que revela quem nós somos. Nós precisamos da luz que vai iluminar o nosso caminho. Nós precisamos da luz que vai nos conduzir à vida. Nós precisamos da luz que vai gerar vida em nós. Nós precisamos da luz que de fato vai dar vida a cada um de nós. Porque sem esta luz, eu e você não podemos viver de verdade. Sem a luz de Cristo, sem essa luz para o mundo, eu e você vivemos uma mentira. Mas quando a luz brilha sobre nós, e ela se torna a nossa luz, a nossa vida,
aí sim a vida de verdade. Vida de verdade. Tem um filósofo chamado Paul Litt. Ele diz bem assim, que o encontro com Jesus, ele é como um interruptor de luz em um quarto escuro. Eu gosto muito dessa expressão. Quando você aperta o interruptor, quando você recebe Jesus como seu Salvador, tudo fica iluminado. Ao redor, tudo fica iluminado pelo poder do detentor da luz que brilha. Irmãos, eu e você carecemos disso todos os dias. A luz está manifestada. Nós não ansiamos mais, nós não estamos aqui na expectativa de um dia a luz chegar. Pelo contrário, a luz já chegou. E Jesus está dizendo, eu sou a luz para você. Eu sou a luz para a sua vida. Eu sou a luz para a sua família. Eu sou a luz para os seus problemas. Eu sou a luz para os seus sonhos. Eu sou a luz para você. Nós temos que tomar posse disso. Seguindo mais um pouco e mergulhando mais um pouco nisso que Jesus está dizendo no verso 12, eu quero responder a segunda pergunta que diz, o que então precisamos para receber essa luz, para ter essa luz? O que é necessário? Esses dias, assim, eu gosto de escutar muito a CBN e aquela rádio Aioba, que parece que são do mesmo dono, e nas duas vinculam uma propaganda da Copel dizendo do verão, que o verão é luz, é calor. E aí, assim, então a propaganda diz bem assim, olha, você que tem casa no litoral, procure saber se a sua conta de luz está em dia, porque quando você chegar lá na sua casa, você vai ter luz para iluminar os seus ambientes, né? E é bem assim mesmo, né, irmãos? Eu não sei se já aconteceu com você, mas se você não pagar a luz, o que acontece? Corta a luz, né? Não tem o que fazer, né? Nós instalamos esses sistemas que captam a luz solar para, né, pensando ecologicamente correta, de uma forma correta, né? Mas também é claro, né, não vamos nos enganar, né? A gente queria mesmo era economizar, né? Pagar menos da conta de luz, né? Aí quando o Vandinho e o pessoal, né, os técnicos terminaram a instalação, eu fiz a seguinte pergunta, acho que ele vai lembrar disso. Se acabar a energia, né, a luz continua de dia? Continua funcionando tudo? Ele disse bem assim, pastor, até daria, mas a Copel não permite, né, por leis, porque senão a luz que acabou na rua, quando você está usando a sua luz interna, ela iria injetar essa energia e poderia gerar um choque, um acidente. Então, quando cai a energia da rua, automaticamente cai a chave do gerador e mesmo que esteja captando energia solar através das placas, essa energia não pode ser usufruída por vocês. Falei, puxa vida, né, cara? Seria bom demais, né? Você vai lá durante o dia, desliga o relógio, tal, e usa só a energia, né, das placas, né? Lá no acampamento Shalom acaba muita energia. E aí, pessoal lá, esses dias nós estávamos lá e acabou a energia. Aí o diretor lá do acampamento veio correndo a mim dizendo, pastor, tem algum defeito? Eu falei, o que foi? Ué, acabou a energia e desligou tudo? Não era para continuar? Não tem as placas lá em cima da quadra? Deveria continuar a energia. Aí eu expliquei para ele, até poderia, se nós tivéssemos uma bateria que coletasse e tudo mais, mas não é permitido, por enquanto, a gente não pode ter, e por mais que tenha energia, nós não podemos usufruir dela. O que é preciso para ter energia? Aqui nós temos uma verdade que precisa ser não só fundamentada, mas aplicada em nossas vidas. Bom, o texto segue dizendo assim, eu sou a luz do mundo, o que diz lá? Quem me segue? Aí ele diz, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavrinha-chave ali é segue. Segue comunica a ideia, pessoal, de alguém que está comprometido, está pronto a entregar algo. Não tem outra tradução para isso. Segue é aquela pessoa que está completamente segura, decidida a seguir
alguém. No caso aqui do texto, seguir Jesus. É a mesma coisa que crer, são sinônimos. Segue, crer nesse contexto aqui da fala de Jesus, é a mesma coisa. Aquele que crê, aquele que segue, significa aquele que acolhe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador absoluto e de modo absoluto, é alguém que está pronto a submeter-se a Ele em todas as coisas. Em todas as coisas. Não é em algumas, mas é em todas. Seguir aqui a luz, para ter acesso a essa luz que brilha, que já se manifestou como luz da vida, é para aqueles que estão dispostos a segui-lo, sem questionar, sem duvidar, sem vírgulas, sem trocas ou barganhas, mas é aquele que está dizendo assim: Senhor, eu estou pronto a segui-lo, e naquilo que depender de mim, eu farei tudo, para que este seguir seja algo verdadeiro e profundo, e não muitas vezes uma mentira, que muitas vezes acalentamos no nosso coração, porque queremos seguir Jesus, queremos até a luz, mas nós não queremos pagar o preço necessário para ter aquilo. Deve ter acontecido com você, mas lá na minha casa, calor, né? Cada vez mais quente, e nós tínhamos ventiladores de teto. E aí então, vamos instalar um ar-condicionado? Vamos instalar um ar-condicionado. Compramos aquele ar-condicionado que diz que economiza. Mas é claro, para um uso consciente. Agora, você instala o ar-condicionado lá na sua casa. Primeiro mês, você liga, aí você programa ele para desligar no meio da noite, porque é só para dar uma refrescada no quarto. E aí você acorda no meio da noite suando, né? Que nem um gambá. Não, que nem um gambá não, né? Gambá sou eu, né? Suando. E aí você faz o seguinte: não está dando certo. Aí você liga. Aí aquilo que você ligava lá, tipo 11 horas da noite, e desligava lá às 6 horas da manhã, já não é mais o suficiente. Aí você fala assim: poxa, eu vou sair, eu vou deixar no automático para ligar tipo umas 2 horas antes. Quando eu chegar já está geladinho o quarto, né? Aí vai estar mais gostoso. Aí você já começa a fazer isso. Aí daqui a pouco, você está usando lá no 23, 24... Rapaz, mas está um calor danado, né? Aí você já começa a usar no 18, no 16. E aí você já puxa o edredom, né? Porque é gostoso dormir com ar-condicionado e o edredom, né? Parece que as coisas não combinam, mas é assim. Eu sei que é assim, porque lá na minha casa é assim. E aí você fala para o filho assim: você durante o dia você usa o ventilador. Mas aí você pode ligar o ar à noite. E aí no começo é assim, aí daqui a pouco, o que acontece? O danado do filho está de férias, e ele já não acorda mais 6 horas da manhã, ele acorda meio-dia. Você sai para trabalhar, e o ar está lá, tom. Aí você volta meio-dia para almoçar, o ar está lá, tom. E aí você chega aquela conta no final do mês, né? Pá! Quem gastou isso, né? Não sei se você é assim, mas lá em casa, amorosamente, a gente tem aquela DR, né, da família. Vamos economizar. Mãe, está gastando demais. E aí você, né, é o primeiro a ligar, né, na hora do almoço. Está muito quente, vamos ligar esse negócio, né? Depois a gente vê o que faz, né? A gente quer a luz, mas a gente não está disposto a pagar o preço. É o que Jesus está dizendo: aquele que me segue. Tem uma frase, né, de um autor chamado Riley, que ele diz assim: quem me segue na qualidade de discípulo não permanecerá por mais tempo ignorante a respeito da natureza e do destino da sua alma. Quando nós seguimos a luz de verdade, estamos dispostos a pagar o preço para seguir essa luz. Eu e você não somos enganados. Na verdade, nós somos informados, o nosso coração fica inundado pela certeza de que seguindo de verdade essa luz, com tudo que somos e com tudo que temos, de verdade nós estaremos na glória. Estamos caminhando para a glória. Não é uma questão meritória, por favor, não entenda mal isso. Eu não estou merecendo porque escolhi seguir. Não, a luz é manifesta, mas eu escolho abrir o meu coração, abrir a minha vida, para que essa luz possa inundar cada detalhe da minha existência e de quem eu sou.
O apóstolo Paulo ele diz em Efésios capítulo 5 o seguinte: outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E aí ele termina dizendo assim: viva como filhos da luz. Quando a gente permite, quando a gente diga assim: Senhor, eu estou seguindo o Senhor, eu estou crendo, eu quero essa luz para mim. Eu e você temos que entender que existe esta implicação. Se a luz se manifestou sobre nós, devemos viver na luz. E aquilo que é trevas da nossa vida, ela é dissipada por essa luz. Então a gente não volta atrás, a gente continua vivendo. É esta luz que muda quem nós somos. Aqueles que querem essa luz precisam entender que algumas mudanças são necessárias. Estamos caminhando aqui numa direção, mas quando a luz se manifesta e a gente entende que aquela luz é o que nós queremos, o que a nossa alma ansiava, então uma vez atraídos por aquela luz, inundados por ela vai gerar mudança em nós. E muitas vezes esta mudança não é muitas vezes algo confortável, porque vai nos tirar da zona de conforto. Mas uma vez andando na luz, inundados por ela, isso é um imperativo. O seguir envolve isso. Há pessoas que começam a seguir Jesus, mas elas não querem a mudança da luz. Tem pessoas que até estão conectadas a essa luz, mas não usufruem dela na sua totalidade. Quero terminar com uma historinha verdadeira, verídica, por sinal. Eu escutei essa história há uns 25 anos atrás, e eu quero repeti-la para você. Conta-se a história de uma senhora que tinha uma casinha na praia da Irlanda, na virada do século. Ela era uma mulher rica e muito pão dura. Então os vizinhos ficaram surpresos quando ela decidiu estar entre as primeiras pessoas para instalarem eletricidade nas suas casas. E assim aconteceu. Ela foi a primeira a instalar a energia elétrica naquela ilha. Algumas semanas depois que instalaram, o rapaz que fazia a leitura do relógio para medir o consumo de eletricidade apareceu perguntando se a eletricidade estava funcionando muito bem. Então aquela senhora, educadamente, disse: sim. Então o rapaz perguntou: a senhora pode me explicar algo? Porque o relógio para medir o consumo marca quase nada. Você está usando a força que tem? É claro que sim, respondeu aquela velha senhora. Todas as noites, quando o sol se põe, eu ligo as luzes. Ligo o suficiente para acender as velas e depois eu as desligo. Muitas vezes nós estamos na luz, mas não estamos usufruindo de tudo que a luz tem proposto para mim e para você. Estamos até conectados, mas essa luz não faz diferença nenhuma nas nossas vidas. Somos até salvos, mas o nosso coração não é mudado. Estamos ligados a essa luz, confiamos em Jesus para a salvação, mas muitas vezes, preste atenção, ligamos o interruptor somente o suficiente para acender as velas da nossa escuridão. E aí depois desligamos a luz que poderia nos iluminar para todo sempre e de uma vez por todas. Cuidado. A luz de Cristo quer nos iluminar, porque Ele é a luz do mundo. Não por breves momentos, mas para sempre. A luz de Cristo quer nos iluminar e nos transformar para sermos filhos da luz. Vamos orar.